Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer um livro de ciências, tá? Vamos dar continuidade ao capítulo 3. E hoje vocês farão as páginas 48 à página 54. Quem tiver com os livros, né, um livro de ciências, principalmente em mãos, é importante para que vocês acompanhem passo a passo das explicações, ok? Bom, antes da gente começar a página 48, vamos retomar um pouquinho o que nós vimos na aula passada, né? Nós falamos bastante sobre as fontes luminosas e nós vimos que tem 3 tipos de fontes luminosas. Tá? A primeira que nós vimos foi o Sol. O Sol é uma fonte luminosa, né? É uma fonte natural. Ninguém consegue, né, fazer a luz do Sol, tá? Ela é uma fonte natural e eu disse para vocês também na aula passada que, se possível, vocês, né, abrissem as janelas, as portas de casa durante o dia e vocês conseguiriam ver que quem traz essa claridade durante o dia, essa fonte, né, luminosa, sem ter a necessidade de acender as luzes, as lâmpadas, é o Sol. Então, o Sol é uma fonte natural, é ela, né, que é ele quem traz essa claridade para nós durante o dia. E aí eu disse para vocês também que temos também uma fonte luminosa que é o fogo, a fogueira. Expliquei para vocês que, né, na pré-história, antigamente, as pessoas não tinham, né, as lâmpadas, a energia elétrica. Então, durante a noite, quando elas não tinham mais a fonte, né, luminosa, que era o sol, então elas usavam o quê? O fogo para trazer essa claridade. Então, eles acendiam fogueiras para também se aquecer, né? Espantar animais selvagens e principalmente para trazer a claridade que era necessária, tá? Bom, por isso que ela é considerada um marco da evolução, porque era o que as pessoas usavam antigamente. Depois de muito tempo, em 1897, Thomas Edison traz, né, para nós a luminária, as lâmpadas elétricas, que é onde surgiu, tá? Então, depois, olha quanto tempo demorou para chegar. Então, as pessoas antigamente usavam a fogueira e o sol, tá? E hoje, a gente usa o quê? As lâmpadas, né? A gente não usa mais o fogo durante a noite, a não ser quem vai acampar, né? E precise, as pessoas que moram em zona rural também. Então, tem pessoas que ainda usam essas fontes, essas outras duas, né? Mas hoje a gente usa mais as lâmpadas, tá? Bom, aí na página 48, nós temos os tipos de lâmpadas. Será que todas as lâmpadas são iguais? Não, elas não são iguais. Vamos ler aqui em cima então o que diz. Atualmente, a lâmpada é uma fonte luminosa muito comum na maioria das moradias. Para ser acesa, ela precisa estar ligada à energia elétrica. Entretanto, quando a energia elétrica não chegava às residências, as pessoas usavam velas ou lampiões para enxergar à noite, que foi isso que vocês viram com a entrevista que vocês fizeram a alguém da família, né? Então, as pessoas de antigamente, elas usavam bastante lampiões, lamparinas e a vela, não era isso? Porque elas não possuíam ainda as lâmpadas, né? Porque quando surgiu, em 1897, ainda não era todo mundo que tinha acesso, embora, né, o Thomas Edison já tinha trago para nós, mas ainda não era todas as pessoas que tinham acesso. Então, algumas ainda usavam velas, lampiões e a lamparina. E ainda tem pessoas que usam esse objeto até os dias de hoje, tá? As lâmpadas mais comuns na moradias atuais são as fluorescentes e as de LED. Antes destas, era comum o uso de lâmpadas incandescentes. Leia as informações a seguir e conheça um pouco mais sobre cada uma. Então, aqui nós temos 3 tipos de lâmpadas, tá? Mas as 3 são iguais? Não, tem uma diferença, né, entre uma e outra, tá? Então, elas não são iguais. Algumas trazem riscos e outras não.
Quando a gente, né, em casa, principalmente a família, vai comprar uma lâmpada, o que ela precisa considerar, né? Aí eu trouxe aqui. Na escolha das lâmpadas, é importante considerar a economia de energia elétrica, porque tem uma lâmpada que gasta um pouco mais de energia do que a outra, tá? Então a gente precisa economizar, não é isso? Então a gente precisa escolher uma lâmpada que, né, que utilize um pouco menos de energia elétrica. Tá bom? Porque nós vimos que para elas, né, para uso de lâmpadas, é necessária energia elétrica. E também a segurança para as pessoas e para o meio ambiente. Nós vamos ver que tem lâmpadas que não traz a segurança necessária, tá? Que uma é mais perigosa do que a outra. A gente já vai ver por quê. Quanto maior a liberação de calor, maior o gasto de energia de uma lâmpada. Olha só, quanto mais a lâmpada libera calor, mais ela gasta energia. O que significa que a lâmpada que libera mais calor, ela tem menor eficiência, tá? Ela não é tão boa, tão eficiente quanto outras, que gastam menos energia, né? E libera menos calor. Vamos ver isso nas próximas páginas, tá? Então vamos lá. A primeira que nós temos aqui é a lâmpada incandescente, tá? O que é essa lâmpada aqui? Eu acho que muitos já viram uma lâmpada pequenininha assim, né? Por quê? O que ela tem, né? Ela tem um fio de metal, esse fiozinho aqui, ó. Ela tem um fio de metal que dentro delas libera grande quantidade de calor quando estão acesas. Então, se ela libera grande quantidade de calor, será que ela é tão eficiente assim? Não, nós acabamos de ver na página anterior que maior quantidade de calor que as lâmpadas traz, menor eficiência, não é isso? Assim, elas ficam bem quentes e acabam gastando muita energia, por isso deixaram de ser usadas, tá? Então aqui nós temos mais. É uma lâmpada de baixa eficiência, pois libera mais calor. De todas essas três aqui, ó, a lâmpada incandescente, ela é a que libera mais calor, portanto, ela é a que tem menos eficiência, tá? E a que gasta mais energia. Além disso, seu tubo é feito de vidro. Esse tubinho aqui, tá vendo? Em volta, ele é feito de vidro, o que torna um pouco menos segura para as pessoas. Por quê? Se a pessoa, se o papai tira essa lâmpada, né? Depois coloca em cima da mesa, uma criança vai e pega essa lâmpada, a lâmpada já está quente, né? Já é perigoso por isso também. E de vidro. É perigoso, né? Para uma criança, até mesmo para um adulto se cortar e se queimar, tá? Então a incandescente, ela não é uma lâmpada tão eficiente, né? Surgiram outras lâmpadas mais eficientes do que a incandescente. E hoje a gente não utiliza muito, tá? Bom, depois a gente tem as lâmpadas fluorescentes, tá? Que são feitas por um tubo branco, olha, um tubo branco de vidro e tem uma peça branca na base chamada de reator. Então isso aqui, ó, é o reator. E esse tubo branco, ele também é feito de vidro, com uma lâmpada incandescente, tá? Nelas há materiais tóxicos, tanto no interior do tubo quanto no interior do reator. Portanto, essa lâmpada não deve ser aberta. E caso ela seja quebrada, deve ser manuseada por um adulto com luvas especiais. Esse tipo de lâmpada gasta menos energia do que a incandescente, mas ela também traz risco. Você viu que ela tem materiais tóxicos. Ela é feita de, né, o tubo branco é feito de vidro, né? Embora ela traga, né, um custo menor na energia elétrica, mas os outros materiais não são beneficentes, tá? Então aqui, é uma lâmpada muito mais eficiente do que a incandescente, mas oferece muito mais riscos, pois contém materiais tóxicos, tanto no interior do tubo de vidro, quanto no interior do reator, e, portanto, essa lâmpada não deve ser aberta. Mas e se ela cair no chão? E como ela é de vidro, ela vai se quebrar.
tá? Então, por isso que também ela também não é uma lâmpada tão eficiente para os dias de hoje. Depois a gente tem a terceira lâmpada, né? A lâmpada de LED. O que é uma lâmpada de LED? Elas são feitas de plástico e não tem um reator. Tá vendo que ela não tem um reator? E aqui o tubinho dela, aqui ó, ele é feito de plástico, diferente das outras duas que é feito de vidro, tá? Sendo mais seguras do que a fluorescente e a incandescentes. Além disso, as lâmpadas de LED gastam menos energia elétrica que as outras duas lâmpadas. Então, se a gente tem a opção de usarmos as lâmpadas LED, é melhor, porque além dela ser de plástico, ela gasta menos energias, tá? Menos energia. E ela não traz malefícios quanto as outras, ok? Olha lá, tem o seu bulbo. O bulbo é o tubinho aqui, tá? Feito de plástico e não necessita de um reator, sendo mais segura para os seres humanos e para o meio ambiente. Além disso, ela é mais eficiente do que as outras duas lâmpadas e uma lâmpada LED gasta cerca de 3 vezes menos energia do que uma lâmpada fluorescente e cerca de 11 vezes menor energia do que uma lâmpada incandescente. Então, na hora de comprar uma lâmpada com a mamãe e com o papai no supermercado, pede para eles comprarem a lâmpada LED, né? Se for possível, porque olha quanta coisa boa ela pode trazer ao invés das outras, não é verdade? Bom, aí também nós temos outra fonte luminosa, mas não é uma lâmpada, né? É uma luz natural. O planeta Terra tem uma fonte natural de luz muito potente. O Sol, ele nos fornece luz e calor todos os dias. E você sabia que nós podemos aproveitar toda a luminosidade do Sol? Basta abrir as janelas e as cortinas para deixar a luz entrar. Assim você evita acender lâmpadas e economizar energia. Então, se a gente tem essa opção, né, da luz do sol, a gente pode economizar energia e não acender as lâmpadas quando não for preciso, apenas durante a noite, um lugar onde necessita de uma lâmpada. Caso contrário, podemos utilizar a luz do sol, tá? O sol é a nossa principal fonte de luz e calor e que dar preferência à iluminação solar, sempre que possível, pode economizar muita energia elétrica. Existem outros objetos que ajudam a economizar energia elétrica, como as telhas transparentes. Então, ao invés, né, tem locais, por exemplo, quintais principalmente, não tem a telha lá do telhado? Às vezes tem pessoas que colocam algumas, né, não todas, algumas telhas transparentes, porque aí durante o dia também não é necessário acender as luzes, eles usam a claridade do sol. Tá? Talvez em casa, na casa de alguém que possa ter essas telhas, e é exatamente para isso, para trazer a claridade do sol, tá? Bom, depois vocês vão responder as perguntas da página 49 de acordo com os tipos de lâmpada da página 48, tudo isso que eu expliquei até aqui, tá bom? Então, a número 1. Por que a lâmpada incandescente gasta muita energia elétrica? Expliquei lá atrás, tá? Por que ela gasta muita energia elétrica? Quem precisar pode ler na página 48 também. 2. Por que a lâmpada fluorescente não deve ser aberta? Também está lá no textinho, a tia explicou. 3. Ao comprar lâmpadas para a iluminação noturna de uma casa, um morador vai encontrar muitas opções, como essas 3 lâmpadas. Cite qual lâmpada você recomendaria, né, para compra, né, de uma lâmpada e justifique sua resposta. Você vai explicar por que você acha que ele deveria comprar essa lâmpada, tá? 4. Caso esteja de dia, qual fonte luminosa você recomenda que esse morador utilize? Bem fácil, né? Depois nós temos aqui, para ir além. Além do sol, existem outras fontes naturais de luz. Uma delas é a lua, que é iluminada pelo sol
e reflete essa luz para a Terra, clareando as noites. Então, durante a noite, nós também temos outra fonte luminosa, que é a Lua, né? Mas a Lua traz tanta claridade como o Sol. Ela traz claridade, mas muita claridade? Também não, né? Os vagalumes e os pirilampos também são fontes luminosas naturais. Esses pequenos animais que vivem em matas e campos podem emitir luz em determinadas partes do corpo. Eles acendem suas luzes que podem ser amareladas, esverdeadas ou azuladas para encontrar um companheiro ou uma companheira. Então aqui de casa, aí de casa já viu um vagalume ou pirilampo? É esse inseto aqui, ó, esse bichinho aqui, que ele possui, né, uma estrutura que pode emitir luz. Olha aqui. E durante a noite, né, ele fica, dá para ver bem iluminadinho, tá? Bom, depois a gente vai então para a página 50. Na página 50 a gente tem uma sugestão de atividade muito legal. Eu vou ler aqui no livro, tá? No capítulo anterior, você estudou a produção e a percepção do som e o sentido da audição. Agora você vai conhecer mais sobre a visão, que é um dos 5 sentidos e que nos permite perceber a luz, assim enxergar as coisas. Mas qual é a importância da luz para que você veja as coisas? Vamos trabalhar a imaginação? Em uma sala iluminada, imagine que você tem uma caixa de papelão fechada. Você conseguiria ver um objeto que está dentro dela? E se você fizesse um pequeno furo nessa caixa? E se além do furo você abrisse essa caixa? Então, melhor. Quem puder em casa, tiver uma caixa de sapato e quiser fazer esse experimento, é muito legal. Então, vocês peguem uma caixa de sapato e aí vocês colocam, por exemplo, um objeto, a borracha. Coloca a borracha dentro da caixa. Será que a gente vai conseguir observar esse objeto dentro da caixa? Ou melhor, você coloca um objeto desconhecido, não fala, por exemplo, para a mamãe o que tem lá dentro. E você dá para ela e tenta, né, peça para que ela tente descobrir o que tem lá dentro. Será que ela vai conseguir enxergar com uma tampa da caixa fechada? Depois, se você fizer um furinho na caixa e você colocar o olhinho assim, será que mesmo assim você vai conseguir enxergar o que tem lá dentro? E se você abrir a tampa da caixa, será que você vai conseguir? Bom, aí vocês me contam, né, quem fez esse experimento na aula seguinte, tá? Depois, você não conseguiria ver o objeto na caixa de papelão fechada, porque a luz não consegue atravessar essa caixa para iluminar o objeto. Quando é feito um furo nessa caixa, ainda não é possível ver o objeto, pois ele não está sendo iluminado. Mas se você abrir a tampa, a luz pode entrar na caixa e você consegue enxergar o que tem dentro dela. Então aqui já até diz, né, o que vai acontecer. Agora, imagine que você, nessa mesma sala iluminada, há uma caixa de plástico transparente fechada. Você conseguiria enxergar o que tem dentro dela? E se você abrisse essa caixa? E se ao invés de nós usarmos uma caixa de papelão, nós usássemos uma caixa transparente? Conseguiríamos enxergar o objeto com a caixa fechada? E se abríssemos a caixa, conseguiríamos também? Bom, você conseguiria ver o objeto tanto na caixa fechada como na caixa aberta, pois o plástico transparente permite que a luz passe por ela e ilumine o objeto que está em seu interior. Dessa forma, é possível concluir que nós conseguimos enxergar as coisas se houver luz e se o material do que foi feito permitir, tá? Então, a gente consegue enxergar apenas com a luz. É a luz que traz, né, a claridade para nós conseguirmos enxergar. Por exemplo, será que num ambiente todo fechado, tudo apagado, né? Será que a gente consegue enxergar no escuro? A gente precisa do que para enxergar? A luz, tá? Depois na página 51, quando a luz consegue atravessar o material e podemos ver através dele, dizemos que ele é transparente.
Quando a luz não consegue atravessar o material e não é possível ver através dele, dizemos que ele é opaco, tá? Então, nós temos material transparente e material opaco. Aí aqui ele dá dois exemplos para nós. A janela de vidro, por exemplo. A janela de vidro é transparente, porque a luz consegue passar por ela e conseguimos ver do outro lado do vidro. A parede, será que a parede é transparente ou é opaca? A parede ela é opaca, tá? Porque a luz não consegue passar por ela e não podemos ver o que tem do outro lado. Então, se der para nós vermos através de um material, ele é transparente. Se a gente não consegue ver o que tem do outro lado, é um material opaco, tá bom? Aí aqui embaixo, para ir além. Além dos objetos transparentes e dos opacos, existem aqueles que refletem luz e imagem do que está sendo e a imagem do que está ao seu redor. É o caso dos espelhos. Mas você já viu sua imagem refletida em um objeto que não fosse um espelho? Alguns objetos possuem superfície espelhada, ou seja, sua superfície reflete a luz e as imagens dos objetos próximos como se fosse um espelho. Então, nós temos o espelho e nós temos também objetos que têm a superfície espelhada, como é o caso aqui, olha, dos televisores tem superfície espelhada, né? As televisões, né? A televisão na sua casa, às vezes você não consegue se ver, porque ela possui uma superfície espelhada. Que nem tem aqueles vidros, né? Aqueles vidros pretos que nós chamamos de vidro fumê. Ele também tem a sua superfície espelhada, por isso que durante alguns períodos do dia a gente consegue se ver, tá? Depois a gente tem os espelhos, que são objetos que refletem a imagem do que é colocado em frente a eles. E nós temos também a superfície de águas paradas, né? Que reflete a imagem do que está ao seu redor. A gente também consegue ver dependendo de como estiver a quantidade de água, né? Bom, de acordo com a página 51, vocês vão responder as perguntas da página 52, tá? Que também é bem facinho. Então, olha lá, nas questões 1 a 3, assinale as respostas mais adequadas. 1. A água é um líquido opaco ou transparente? Então faz assim, pega um copo d'água e aí vocês vão ver. Você consegue ver o que tem do outro lado? Se você consegue ver o que tem do outro lado, ela é transparente. Se ela não permite você ver do outro lado, ela é um material opaco, tá? É um líquido opaco, na verdade. 2. O leite, ele é um líquido opaco ou transparente? Faça a mesma coisa com um copo de leite. Será que você consegue ver o que tem do outro lado? 4. A mesa de madeira é um objeto opaco ou transparente? Isso é fácil, né? E se for uma mesa de vidro, ela vai ser opaca ou vai ser transparente? Tá? 4. Em sua casa, identifique 3 objetos transparentes, 3 objetos opacos e 3 objetos espelhados. Em seguida, preencha a tabela a seguir com os nomes desses objetos. Então, aqui vocês vão colocar 3 objetos que tem na sua casa que são, né, de material transparente, 3 objetos de materiais opacos e 3 materiais que tem espelhados, tá bom? Depois, então, a gente tem ainda na página 52, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre a visão, tá? A gente no capítulo anterior falou bastante da audição e hoje a gente fala da visão, tá? Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão. Isso a gente já sabe, né? E sua função depende da luz. Sem a luz, os olhos, né, conseguem ver? Não. O sentido da visão permite que nós relacionemos com o mundo apreciando suas cores, formas e paisagens, a aparência das pessoas e outros seres vivos. Antigamente não se conhecia a necessidade da luz para a visão e muitos estudiosos do passado elaboravam outras explicações sobre como a visão e os olhos funcionavam. Então aqui nós temos, né, as duas maneiras que os estudiosos do passado elaboravam, né? Tinha as hipóteses de como que a gente enxergava, tá?
Uma das explicações era que os olhos lançavam raios sobre as coisas, tá vendo? Eles achavam que os olhos lançavam raios. E assim a pessoa enxergava, como você pode observar no esquema abaixo. Então as pessoas elas lançavam raios, né, nos objetos e era assim que elas conseguiam enxergar. Será que é verdade? Depois outro estudioso, né, levantou, né, a hipótese de que quando as coisas eram vistas, lançavam-se raios com cópias minúsculas de sua imagem em direção aos nossos olhos. Então, era possível, né? As coisas, né? Elas lançavam, né? Raios com cópias minúsculas. Olha como a gente se enxergasse, né? Uma coisa bem pequenininha. E isso chegava até os olhos. É possível? Então, olha só. De novo. Quando as coisas eram vistas, lançavam raios com cópias minúsculas de sua imagem em direção aos nossos olhos. Será que isso é possível? Não. E depois os estudiosos descobriram que não é assim que nossos olhos funcionam, né? Eles precisam da claridade, né, para a visão acontecer. Por exemplo, que nem eu disse para vocês, será que num ambiente todo escuro a gente consegue ver? Não, porque a gente precisa da luz, né, da claridade. Ao longo dos anos, muitos experimentos e estudos foram feitos para que se compreendesse a maneira como enxergamos, tá? Então, depois de muito tempo. Bom, agora com você. Vocês vão responder, tá? Como os seus olhos conseguem enxergar um lápis que é colocado à sua frente? Como você consegue enxergar um lápis que está à sua frente? Escreva uma explicação para essa pergunta. Para isso, você deve pensar nos questionamentos. Os nossos olhos lançam algum tipo de raio em direção às coisas? Elas lançam raios, como, né, os estudiosos disseram no passado? As coisas lançam um tipo de raio em direção aos nossos olhos? As coisas lançam raios para a gente enxergar? Qual a participação da luz para enxergarmos? A gente precisa de quê para nós enxergarmos? Bem fácil também, né? E aí vocês expliquem as respostas de vocês na pergunta. Como os olhos conseguem enxergar um lápis que é colocado à sua frente? Como é possível a gente enxergar o lápis que está na sua frente? Quem é que traz isso para nós? Tá bom? Depois, então, só para a gente finalizar, a página 54. Aí aqui nós temos a estrutura do olho, né? Você já sabe que os olhos são os órgãos que permitem enxergar. Agora você vai conhecer a estrutura e o funcionamento dos olhos. A gente viu um pouquinho, né, da orelha, né, no capítulo anterior, e hoje a gente vai ver, né, a estrutura de um olho, tá? Porque é o olho que nos permite enxergar. Então, olha só. Aqui, então, nós temos um nervo, né, que transmite os estímulos luminosos recebidos pelo olho para o cérebro. Então, olha só certinho qual é o nervo, tá? A retina, camada do olho sensível à luz, que se comunica com o cérebro por meio do nervo. Olha aqui a retina, essa parte aqui, tá? Pupila, a abertura por onde a luz entra no olho. Íris, camada que controla a quantidade de luz que entra no olho e pode variar da cor, que é essa cor, né, nós temos nos olhos. Córnea, lente fixa que protege o olho e conduz a luz para a retina. Cristalino, lente flexível que também conduz a luz para a retina. E camada protetoras, camadas que envolvem e protegem o globo ocular. Eu já vou mostrar um vídeo para vocês que aí vocês vão conseguir ver melhor, tá? Aqui, a luz chega aos olhos e passa por uma lente chamada de córnea. Depois de passar pela córnea, a luz entra pela pupila e em seguida a luz passa pelo cristalino até chegar na retina. A retina possui estruturas que captam raios de luz, conduzindo-os até o cérebro por meio de um nervo.
O cérebro recebe esses estímulos luminosos, interpreta-os e então nós temos a sensação de enxergar. Olha quanta informação, olha quantos processos passa, né, para a informação chegar no cérebro. E é algo tão rápido, não é isso? Bom, vamos ler aqui então esses dois quadrinhos. A córnea é transparente e incolor e pode ser vista quando observamos bem de perto o olho de alguém de perfil. Observe a córnea de um gato, que também parece como a saliência transparente e incolor sobre a íris e a pupila. Agora observe o olho de um colega e tente identificar a córnea dele, tá? E você sabia? Em ambientes bem iluminados, a pupila fica menor, impedindo que o excesso de luz penetre no olho, prejudicando a retina. Já em ambientes pouco iluminados, a pupila aumenta, permitindo a máxima entrada de luz. Tá? Então vamos fazer assim. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe um vídeo para nós assistirmos e ver passo a passo da estrutura do olho, tá bom? Hoje vamos aprender as partes do olho. O olho é o órgão do sentido da visão. Ele é o responsável por captar a informação do mundo, formas, cores, movimentos, e enviá-la ao cérebro para que possamos saber o que ocorre ao nosso redor. Imagine que você vê um semáforo verde. O olho envia esta informação para o cérebro e este, por sua vez, enviará sinais aos músculos para que possamos atravessar a rua. Estas são as suas partes. A glândula lacrimal tem a função de produzir lágrimas, um elemento muito importante para dar nutrientes e oxigênio para o olho, além de mantê-lo úmido e limpo. Você sabia que o olho produz lágrimas o tempo todo, sem você perceber? A missão principal da pálpebra é a de proteger o olho. Ela se move muitas vezes por minuto de maneira involuntária, ou seja, sem a gente perceber. Você já prestou atenção nos seus olhos quando vem um vento muito forte? Eles fecham sozinhos. As pálpebras descem para evitar que entrem elementos não desejados neles, como pó ou areia. Também fazem isso quando um objeto se aproxima ou quando há muita luz. A missão das sobrancelhas é a de proteger os olhos, evitando que o suor da testa e as gotas de chuva entrem neles. Os cílios têm a função de proteger os olhos, evitando que substâncias como o pó ou a areia possam entrar neles. Você sabia que eles também servem para fazer sombra no olho quando tem muita luz? A córnea é uma camada transparente que ajuda a focar os objetos. É uma parte muito importante do olho, mas não podemos vê-la, já que é um tecido semi-transparente. A íris controla a luz que passa para a pupila e é a parte colorida do olho. Por isso dizemos que existem pessoas com os olhos azuis, verdes ou marrons. Você sabia que a cor dos olhos é uma característica de herança genética? A pupila é um círculo preto situado no centro da íris e permite que a luz entre no olho. Quando tem muita luz, as pupilas ficam pequenas, se contraem. E quando tem pouca luz, as pupilas aumentam de tamanho, dilatam. A retina está no fundo do olho e tem milhões de células sensíveis à luz. É a responsável por receber a luz e enviar a informação para o cérebro através do nervo óptico. O cristalino permite focar os objetos que vemos, a diferentes distâncias. À medida que vamos envelhecendo, o cristalino pode perder esta capacidade, e por isso as pessoas veem embaçado. É o que se chama vista cansada ou catarata. O nervo óptico atua como um mensageiro que leva a informação visual da retina até o cérebro. Às vezes, há algumas alterações em uma ou mais partes do olho, que produzem problemas como a miopia e o astigmatismo. Para solucioná-los e ver com clareza, algumas pessoas precisam usar óculos. Algumas alterações no olho podem, inclusive, provocar a perda total da visão. É o que se conhece como cegueira ou deficiência visual. E estas foram as partes do olho. Interessante, não é?
Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Bom, pessoal, então essa foi a explicação, né, da estrutura do olho e a gente conversa na próxima aula. Um beijão e boa atividade!